Queridos amigos, sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui hoje com mais um NegroCast. Eu e meu amigo Matheus. Isso, estamos aqui hoje com o Dr. Antônio de Paula Júnior. Filogênio, nome de autoridade. É isso aí, é nome de cara importante. A gente tá com um pessoal de peso aqui hoje, né? Graças a Deus, essa honra, né, de ter uma pessoa tão importante para a comunidade aqui. Se não é tão importante, o nome pelo menos marca. Impõe Filogênio. Já começa por aí, eu vou te chamar de Júnior, né? Opa, pela intimidade de conhecer há um certeza. tempinho já. Júnior, qual é a história desse nome todo aí, cara? Explica pra gente. Vem do meu avô, né? Era o nome que ele escolheu pro meu pai. E meu pai, por consequência, mandou para mim, né? Então, Antônio Filogênio de Paula, o nome do meu pai, eu sou o Júnior, né? Aí não quiseram pôr filho, acho que já devia estar meio em moda esse negócio de Júnior, meio americanizado, né? Sim. Estadunidense, aí virou Júnior. Mas era comum pôr filho, né? Filho, neto, e aí até a geração dos pobres, né? Não podia ser primeiro, segundo, terceiro, quarto. A geração dos pobres parava no neto mesmo. Eu sou neto, por exemplo. Para economizar nome, ficamos no neto lá. É Daniel Santos Neto. Eu só herdei sobrenome. Ele tá no lucro ainda, porque, né, ainda tem alguma coisa. Tem bastante nome, mas... Existe uma herança... Aí já vamos começar com polêmicas aqui na nossa conversa, tá, Júnior? Prometi que seria uma conversa bem descontraída, mas herança e legado, né? São duas coisas distintas. E a gente está vivendo num momento que o Brasil tem que lidar com as duas coisas. Sim. Mas qual é a herança que esse Brasil de 2021 deixa para as próximas gerações? Olha, me parece que é um grande desafio. Nós estamos reinventando o entendimento, a compreensão do que é ser brasileiro. Me parece que desde 2018, para não dizer antes, né, porque na verdade a gente está familiarizado com algo que está acontecendo agora, muitos estão chocados, mas é algo que eu tenho dito que sempre esteve aí. Né? Só estava ali guardadinho em algumas gavetas que não se queria abrir. Mas esse pensamento sempre esteve aí, agora ganhou força, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Um pensamento conservador, ultraliberal, né? Que é marcado exatamente por essa noção de um lugar, de uma propriedade e de uma noção de cidadania que não cabe todo mundo. Né? Isso a gente já tem. E o Brasil está sendo desafiado a olhar para tudo isso. Então, algumas gavetas que insistiam ali em manter fechadas ou semi-abertas, elas foram abertas. Então, hoje não se esconde mais o que se pensa. Né? Hoje não dá mais para disfarçar que tipo de Brasil determinada pessoa pensa, o outro pensa, e essa diversidade que sempre existiu aqui, ela volta à pauta, mas volta à pauta de uma maneira muito dura, muito cruel, porque nós temos uma afirmação de força, uma afirmação de legitimação, que aí é muito interessante, que cai em duas palavrinhas que são muito bacanas de a gente pensar. Né? O que é legal? Dentro do direito, a gente pode pensar legalidade e justiça. Nem tudo que é legal é justo, nem tudo que é justo é legal. Né? Então, são dilemas que a gente traz desde sempre pela condição com que os negros chegam aqui. A condição de escravização. Se o escravizado era algo legal, não era algo justo dentro de uma ética valorativa de ser humano. No entanto, a ideia de humano, de um humanismo pretendido pela modernidade, era um humano parcializado. Quem que é? O humano europeu. Né? Kant, um dos grandes filósofos, né, da Europa, muito estudado hoje, quando a gente pensa na ética kantiana, Kant nunca pensou esse humanismo que ele classificava olhando para o negro e nem para o indígena. Tanto que há textos do Kant que não colocam o negro nesse lugar. E é aquele modelo, né, o velho modelo que nós vivemos de escravização moderna, destinada à África e às Américas, é o da coisificação. Então, quando a gente pensa em tudo isso e pensa que isso deveria ter sido já acordado, resolvido, superado, né, de determinado, pelo menos em alguns espaços que seriam fundamentais, que isso de fato estivesse resolvido, não foram. É onde nós nos deparamos com racismo estrutural, racismo institucional, o próprio machismo e outras e tantas mazelas que nós temos que não foram resolvidas, e todas elas afloram no mesmo pensamento que estava lá atrás,
no pensamento colonial, imperialista, que aparece ali no movimento eugenista, que aparece no nazismo, que aparece no fascismo, e está aí, de novo, exposto. E hoje parece que é algo que é bacana. Quanto mais absurdidades se fala e se diz ou se pensa, parece que está mais coerente com a lógica desse absurdo, né? Que é uma lógica do ilógico, né? É uma lógica do absurdo. E ele tem sentido porque ele se fez na história. Então, quando a gente pensa em herança e legado, a herança de tudo isso que nós carregamos enquanto ancestralidade, antepassados, quando olhamos para as nossas condições de pessoas negras, quando olhamos para os povos nativos desse lugar, né? Chamados indígenas, né? Mas as suas múltiplas nações. Quando pensamos para aqueles primeiros imigrantes que vieram para cá, nem todos tinham esse pensamento colonizador, né? Que é desconstrutor de algo que já existe. Mas a gente pensa para algo que precisa ser revisto, olhado com muito carinho, para a gente ter uma herança que vale a pena lutar por ela, né? Lutar por uma identidade brasileira. E que ela é diversa, ela é múltipla. Mas quando a gente olha para o legado de opressão, para os legados de dores e sofrimentos que vários povos, vários grupos foram colocados e são colocados até hoje, é um legado que permanece na mesma lógica da escravidão. Ele é a mesmíssima lógica. Nós saímos da perspectiva de um período monárquico escravista, entramos numa república que não nos concede cidadania. Nós lutamos por essa cidadania até hoje, né? Até hoje nós estamos fazendo isso. Todas as conquistas do movimento negro não foram conquistas concedidas pela benesse de ninguém. Nunca. Foram lutas, e são lutas até hoje. Né? As lutas que a gente fala por reformas sociais, pela questão da saúde, moradia, emprego, tudo que foi negado em 1888. Nós entramos em 1889 com uma mão na frente e outra atrás, do mesmo jeito que chegamos. Ninguém pensou em emprego, ninguém pensou em moradia, ninguém pensou em saúde, ninguém pensou em educação. Onde eu vou alocar esse povo agora? O que eu vou fazer? Isso é um legado de dor e sofrimento que nós carregamos e que precisa ser revisto. Agora, quando olhamos para essa diversidade que nos constitui quanto pessoas, mesmo constituída na dor, nós temos aí uma diversidade que nos propicia um grande arsenal para se pensar um modelo civilizatório que pode ser referência para o mundo. Algo que está ainda no nosso ideal. Não foi alcançado, porque ainda não foi plenamente discutido, trabalhado e, principalmente, algo que transforme os grupos que até então, até hoje, ainda estão na escala de poder. Né? Nós precisamos mexer nisso, reverter essa lógica de opressão, de poderio, e entender, por exemplo, que quanto mais diverso é uma sociedade, mais chances ela tem de existência. De dar certo, né? De dar certo. Exato. Manda bala aí. Que aula, velho. Eu tô pensando aqui que pergunta agora pro homem, depois dessas credenciais. Você falou um pouco sobre um filósofo e a gente queria que você falasse um pouco sobre a filosofia africana. Porque a gente percebe que ela é um pouco esquecida, né? Eu falo, tipo assim, como um ex-universitário, como uma pessoa, né, que cursou escola pública e tudo mais. A gente passa pela filosofia e não é mencionado em nenhum momento a filosofia africana. Nenhum filósofo africano, nenhum tipo de citação, nem nada do tipo. E é algo que é parte dos nossos ancestrais, entendeu? Da grande massa do Brasil, descende desse... Vem dessa raiz aí. É algo extremamente complicado. Ô, Júnior, já aproveita e eu queria que você falasse um pouquinho também da sua trajetória acadêmica, né? A gente não começou te fazendo uma apresentação formal, porque a gente prometeu uma conversa, mas para chegar nessa ponta da filosofia, quem é o Júnior, de onde ele veio? Não, mas isso é muito bacana. Eu acho que, na realidade, nós vamos nos apresentando pela nossa conversa, pela nossa prosa. Bom, a gente vem de uma tradição oral. E ser tradição oral não é negar uma tradição escrita também. Né? Os hieróglifos no Egito, o Egito é africano, o Egito é na África, que muito Esse tempo ponto também se insistiu em dizer que não era, mas é africano, era conhecido como Kemet. Né? Kemet é uma variante que significa terra de pretos,
Então, o Egito é negro. Isso foi comprovado por Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, vivo ainda, grande filósofo congolês, né, que foi presidente da Sociedade Francesa de Egiptologia e tem tratados enormes de mais de 1000 páginas com traduções de hieróglifos comprovando, né, Amenhotep, em várias dinastias eram todos negros. Depois de tanta comprovação, por que ainda insistem em passar a imagem que a Cleópatra era uma mulher branca? Essa foi a construção que a Europa vai fazendo, né? Fizeram Jesus de loiro Então, de olho azul. Outro absurdo. Né? Um judeu, né, nascido ali no Oriente Médio, ficou loiro de olho azul, virou um belo europeu, né? Um quase cantor nórdico, né? Quase um cantor de banda de rock. Essa construção de imagem, ela sempre existiu. Né? Eu me lembro de quando saiu o filme que falava de Santo Agostinho, que é também um filósofo, né? Isso. Por a filosofia, Agostinho de Hipona. Para os católicos, Santo Agostinho, o grande teólogo, filósofo da Alta Idade Média, lá no princípio da Idade Média. Era um africano. Né? Era um africano, nascido em Hipona, nunca saiu do continente africano, ele nunca pisou em Roma. Né? E é o grande nome da teologia cristã ocidental, né? Que ela se apropria disso. Bom, Agostinho era escuro, de pele escura. E aí, quando sai o filme, ele é representado, é um filme de um italiano, agora vamos fugir o nome do diretor, mas é fácil procurar. Põe lá uma pessoa de pele mais escura e com cabelo Black Power. Isso foi uma polêmica na Itália. Pô, meu, você vai dar um tiro no pé? O cara foi fiel à realidade. E você vem me apresentar um sujeito desse, aluno de Plotino. Plotino era um egípcio que seguia um pensamento ligado a Platão, que era grego, né, e da escola platônica, mas Platão, em textos, ele tem textos que ele diz isso, tanto ele quanto Aristóteles estudaram nas velhas escolas do saber do Antigo Egito, né, que eram as Reket Mer. Reket Mer, quando você procura entender o termo, o sentido do termo é amigo do saber, ou seja, filósofo. É sensacional. Você vai ouvindo e vai viajando, porque assim, eu sou apaixonado por história. Quando eu comecei a me entender quanto uma pessoa negra no contexto de sociedade brasileira, eu fui mais me interessando ainda, a ponto de ter feito faculdade de História. Mas essa parte da história, a história africana, ela é colocada num lugar invisível. Se você tiver isso desperto dentro de você e quiser buscar, talvez você encontre alguma coisa. Eu tive um semestre de História da África num curso que estaria formando um historiador para dar aula de história. Repare bem na loucura que é isso. Exato. Você invisibilizar para o profissional uma parte de uma ferramenta que o Estado brasileiro diz através da Lei 10.639 que eu seria obrigado a saber para ensinar. E mudou, cara. Isso foi em 2006. É muito bacana, Daniel, porque vai ao encontro exatamente do que o nosso querido amigo nos traz sobre essa... Por que não aparece nos cursos de filosofia? Por que essa história é negada? Vamos pensar num outro filósofo aqui muito querido do Ocidente, muito estudado, muito lido em vários cursos, que é o Hegel. Hegel, nos seus cursos de filosofia da história, ele dizia que a África não tem civilização, não tem uma história a ser contada. Bom, Hegel também está lá na modernidade. Nós temos, ao final da Idade Média, considerada pelo Ocidente, né, pela Europa, nós temos a partir dali uma construção já na modernidade, que vai pegar o iluminismo e o renascimento, que vai desconstruindo a imagem do outro. O outro não é mais humano. O outro é incapaz de produzir uma civilização, o outro é incapaz da história. Esse outro, principalmente o africano. Então, é ali que começa essa construção. Por isso que a gente usa o termo eurocentrismo. Nós vivemos uma educação eurocentrada. Toda a noção e definição de mundo é dada por uma perspectiva da Europa. E a Europa, que era a grande periferia do mundo até então. A Europa não era o centro do mundo. Veja as grandes navegações. As pessoas saíam da Europa para buscar condições alimentares básicas de vida nas Índias. Elas contornavam a África inteira de navio. E isso... Quantos meses se levava? Isso já diz muito sobre uma sociedade que não tinha a tecnologia para preservar seu próprio alimento. Eles iam buscar esse tipo de coisa. E mais do que isso, diz também
que relacionamentos existiam. A África sempre teve relações com a Europa. A Europa teve vários contatos com o continente africano. Inclusive, bom, a gente falou aqui do Egito, né? De gregos que foram estudar no Egito. Quer dizer, é muito antigo. A gente vai falar desse período medieval, estou falando de Agostinho, que está no continente africano. E é considerado o grande teólogo ocidental, lá no primeiro momento, né, dessa teologia da patrística, que é voltada mesmo a essa apresentação de que fé é essa. E a gente tem um africano, que era bispo de Hipona, quer dizer, relação com a Europa. Exato. Nós vamos ter depois todo o processo das navegações. Para contornar todo o continente africano, eles tinham que parar, tinham que comer, tinham que descer. Então tinha esse contato. De tanto que é que vários reinos africanos, você vai encontrar pessoas que muito antes do processo colonial já conheciam a língua inglesa, já conheciam a língua francesa. Sim. Não como língua do colonizador, mas era uma língua que eles transitavam comércio, também, né? Por ela. Da necessidade de Isso, diálogo. Como se fosse uma língua de Era o comércio. comércio. Isso mesmo. Era o comércio. Quando essa construção vai sendo feita, e ela é um processo longo dentro da história, que é essa construção que eu já não quero mais esse diálogo, mas eu quero avançar o meu território, porque o meu território é limitado e também muito conflituoso. E escasso. A Europa é escasso. Escasso. E eu quero avançar essa expansão territorial, aí começa a construção de uma outra imagem dessas figuras que até então eu me relacionava com elas. Eu preciso desconstruí-las. E por vários fatores. Embora a gente está na Idade Moderna, a Idade Média ainda tem uma força importante pela imagem de Deus, pelo menos a ideia de Deus que é construída dentro do cristianismo, no qual, né, escravizar um outro semelhante é pecado. Então eu tenho que tornar esse semelhante não semelhante mais. Menos então, humano. eu tenho que torná-lo menos humano. Ao ponto que chegou nós termos aí um documento papal, né, a bula Romanus Pontifex, do Nicolau V, que foi papa, dizendo que seria vantajoso aos africanos serem escravizados por pessoas mais evoluídas. Aí eles recuperam um termo muito interessante que já acontece lá entre os gregos, que eram os eugenoi, os bem-nascidos no grego, que eram os filhos da elite que podiam fazer filosofia nas escolas gregas, em especial na escola de Platão, na Academos, né, na academia. Né? Aqueles que eram nem tão nobres assim, mas também não eram assim do povão, iam para o liceu, que era a escola aristotélica. Mais básica, né? Era mais básica, um pouquinho mais aberta. E aqueles que aprendiam filosofia na rua, aprendiam com sofistas. Eu pago e você me ensina. Que é a função do professor. E são tão criticados quando a gente faz aula de filosofia. O sofista, isso é sofisma, isso aí é nada. O sofista, ele ensinava. Você me paga, eu ensino. Você pode ser escravo, branco, negro, mulher, porque mulher não participava, o estrangeiro não participava. Nada disso podia ter direito, o acesso à filosofia. Basta pegar o livro A República, de Platão, que é um clássico. Todo mundo só fala do item 7, né? Do capítulo 7 do livro, que é onde ele fala da caverna, né? Mas é importante ler o livro inteiro. Ali ele fala do tal do rei filósofo. Quem é o filósofo? Né? É aquele que tem condições, num mundo que não é bacana, que é imperfeito, porque ele era muito ligado ao mundo das ideias. Então, o mundo material, para ele, era um mundo meio imperfeito. Não é um mundo ideal. O mundo ideal está nas ideias. As ideias são plenas, elas são puras, elas são verdadeiras. Mas a gente está aqui num campo de realidade, no qual eu lido com política, sociedade, noções de ética, noções de valores. Quem melhor pode controlar esse mundo? O filósofo. Então ele cria a noção de rei filósofo. Aí que já começa a ideia de ver o filósofo como alguém acima do outro. Intelectualmente superior. Intelectualmente superior. É uma construção que vem dali.
E começa todo um processo de você conceber uma falsa imagem que, com o passar do tempo, vindo até a modernidade, todo esse caminho de construção da Europa como centro, saindo da periferia que ela ocupava para ocupar o lugar de centro, aqui é a referência de mundo, tudo que diz respeito ao mundo é pensado e calculado por nós, e, portanto, é o verdadeiramente calculado, passa a ter essa ideia de superioridade. Né? Nós somos superiores. E aí volta essa palavrinha, o eugenoi, dos bem-nascidos, que era a aristocracia grega, ela vai começar a ser relacionada àqueles que são os brancos. Raça superior, raça inferior. Antes tem a ideia do civilizado, do bárbaro e do selvagem. Sim. Na própria Europa, né? A própria palavra escravo, quando você olha para o inglês, slave, né? Ela está falando dos eslavos. Sim. Por isso que na Europa os nórdicos, os vikings, eram os bárbaros. Que durante muito tempo a Alemanha também foi colocada aí. E aí você vai entender como a Inglaterra e a França vão construindo esse lugar dos alemães e como eles respondem a isso. Né? Então, tudo isso vai dando uma lógica de sentido para a gente perceber o que vai culminar em coisas muito mais recentes. A própria construção do nazismo, nessa esfera absurda desse pensamento que se transforma já em pensamento eugenista, que tem forte base nos Estados Unidos e na França. Então, essa construção, o darwinismo social, Charles Darwin, quando fala da evolução das espécies, e joga isso para a evolução da espécie humana e joga isso para a condição social humana. Os negros não têm dinheiro, a África não evolui porque ela é inferior, não porque ela foi colonizada. Ela foi colonizada porque são fracos. É daí que vem essa teoria. Não de uma concepção de mundo que entende o mar como mãe, né? O mar como fonte de alimento, o mar como divino. Então, para a grande maioria dos povos africanos, é assim que se vê o mar. Sim. Né? Não é à toa que aqui nos ritos afro-brasileiros nós temos a figura de Iemanjá tão cultuada. O mar é a grande senhora, ou mesmo no continente africano, entre os Yorubás, Olokun, né? O grande senhor do mar. Então, o mar é divino. Então, como eu guerreio no mar? Como eu sacrifico no mar? Então, não pode. O mar é uma ponte, mas é uma ponte de respeito. Entre as culturas banto, principalmente da região do Congo-Angola, é Kalunga. E Kalunga tanto é o mar, como também simboliza a morte, como simboliza a travessia, como é também uma das denominações e atributos da divindade. Olha só. Tudo isso é Kalunga, a Kalunga grande, a passagem ao mundo espiritual, ao contato mais puro com o divino. Então, essa é uma visão de mundo, é uma cosmopercepção de mundo, que me impede de olhar para o mar com essa perspectiva de avanço territorial para o outro e de domínio. É. Né? Ao mesmo tempo se utilizava o mar. Há estudos muito interessantes de vários autores que falam da presença negra muito antes dos colonizadores aqui nas Américas. Né? E semelhanças. Né? Recentemente morreu o professor Runoko Rashid, um professor estadunidense, grande pesquisador. Morreu agora, faz poucos dias. Ele estava indo numa viagem internacional, indo para o Egito, que também é um grande egiptólogo, e ele comprova, ele vai por imagens, o mesmo trabalho que Sheikh Anta Diop faz, ele vai por imagens, ele vai lá nos Olmecas, aqui nas Américas, nos Toltecas, ele vai para a Índia, ele vai para a China, e ele comprova por A mais B, né, 1 mais 1 é 2, que aqui existiam negros. E as culturas são as mesmas que estão lá no solo africano. Então ele vai dizer que os negros colonizaram o mundo muito antes, mas não nessa perspectiva da dominação. Eu já vi, constituindo como civilização em diferentes lugares. Desculpa te interromper, Júnior, mas eu já vi teoria de que chineses chegaram primeiro na América. E esse tipo de teoria acaba sendo mais aceita. Já vi teoria de quem defende que os Vikings estiveram na América primeiro. Mas eu nunca tinha ouvido a teoria de que os africanos estiveram aqui primeiro. Sim. Eu nunca tinha ouvido. Essa é a questão também. Por que não é divulgado isso amplamente? Também é a história, gente. Por que não é divulgado isso amplamente? Você entendeu? O senhor falou do eurocentrismo. O afrocentrismo, por exemplo, eu nunca tive a oportunidade de aprender isso academicamente falando, só por pesquisa.
Tipo, pesquisa indo lá e pesquisando um pouco na internet. Mas o senhor, acredito que tem mais propriedade para explicar para a gente o que seria o afrocentrismo. O afrocentrismo tem que ser entendido na mesma lógica semântica do feminismo. Então a gente não pode confundir feminismo com machismo. Então, Sim. enquanto o machismo está numa lógica de opressão e dominação, e o eurocentrismo também ocupa essa categoria, o feminismo está na lógica, olha, eu existo. Libertação. Eu existo. Eu existo quanto mulher, eu existo quanto pessoa e existo quanto direito de enunciação, direito da palavra, que virou uma teoria também, um conceito, lugar de fala. Lugar de Sim. fala. O lugar de fala é um lugar de escuta, é um lugar de movimento, né? Mas é aquele que foi emudecido, né? O que ele sente, como ele percebe, como ele entende o mundo. É o que foi emudecido. Então, essa é a constituição mais básica do feminismo. Não vamos entrar aqui em correntes do feminismo, Sim. né? Em diferentes linhas. Então, a gente tem muitas linhas hoje. A gente tem o feminismo negro, né? Porque o próprio movimento feminista não reconhecia a mulher negra. Então, isso é uma luta histórica, porque a mulher negra ela não é reconhecida nos segmentos sociais do mesmo jeito que o homem negro não foi. Então, eu também sou mulher. E aí é muito bacana um discurso da Sojourner Truth, né, que era uma escravizada norte-americana, que ela vai dizer, eu também sou mulher, num congresso de mulheres. Nossa. E vocês nunca me viram como mulher, vocês sempre me trataram como coisa. Então, é significativo. Essa talvez seja a gênese mais legal ali do feminismo negro. Mas vamos lá, entre o eurocentrismo e o afrocentrismo. A ideia do afrocentrismo é tomar a África como centro referencial do si, de quem eu sou. Por que que eu tenho que ser descrito pelo outro? O objeto de estudos do outro é o objeto dos primeiros estudiosos da antropologia, que a antropologia é uma das ciências que foram concebidas com o intuito da dominação. Depois nós nos apropriamos dessa ciência para conhecermos melhor as nossas culturas e civilizações com uma outra perspectiva, mas foi utilizada pela Europa para conhecer os nativos para melhores formas de dominação. Né? Nós nos apropriamos disso. A ideia do afrocentrismo é tomar a África como centro. Eu não quero mais pensar a partir da Europa, ou somente a partir da Europa. Então, aí você também tem diferentes níveis de interpretação hoje dentro das correntes afrocentradas que a gente fala. Então, a gente tem grupos afrocentrados que são muito mais rigorosos em dizer, olha, eu nem sequer trabalho mais com autores que não são os africanos. Eu não preciso de um autor europeu para falar de nada. Eu posso falar de tudo, sobre tudo, a partir de um referencial africano. E é fato, isso pode ser feito. É o ideal? Aí que são as grandes discussões. De repente, eu não preciso jogar a Europa fora. Muito pelo contrário. Né? Uma velha frase, uma antiga frase, pegar a água do banho do nenê e jogar com o nenê fora. Não, tem muitas coisas interessantes que a Europa nos traz. E a grande questão é colocar isso numa mesa de diálogo. Mas eu tenho o direito de pensar a partir de um lugar que me faz sentido, de um lugar de pertencimento e um lugar que me foi negado. Um lugar que não contaram essa história, tal como vocês estão trazendo, não me contaram na Universidade Ocidental. E aí eu traria, para a gente conversar aqui, convocaria um grande filósofo chamado Mogobe Ramose. É vivo. Mogobe Ramose é um sul-africano. E ele traz um conceito que eu acho muito bonito. Ele fala que a universidade ela não é universal como ela se pretende. O universal dela é único. Ela aderiu à palavra único. Único lugar. É um universo muito, muito delimitado, muito bem específico. Determinado, né? Por isso, as dores que a universidade tem até hoje para estabelecer os caminhos de inclusão das pessoas negras e indígenas e outras tantas. E outros tantos. Isso. Ou tantes, né? É. Usando aí o desafio do movimento, que o movimento LGBTQIA+, nos coloca enquanto sociedade, para também se fazerem ouvir numa sociedade que eles foram emudecidos. Uma sociedade que estabeleceu lugares específicos em que eles possam ser aceitos, desde que não se manifestem. Né? Existe, mas fica ali. Lá, escondido. Ô, Júnior, vamos trazer a conversa para um pouco mais
hoje em dia, a gente fez essa reflexão aí com você. Eu só queria concluir. O Mogobe Ramos, ele fala então que a universidade precisa ser pluriversal. Plural. Isso é importante, né? Plural. A gente estava falando de universidade só para trazer de volta. Eu fiz universidade de História, faculdade de História, em Salvador, onde já, essencialmente, a cultura negra ela tem uma presença muito mais forte. E mesmo assim, a universidade não via essa demanda, essa necessidade, esse espaço para ampliar no nosso currículo. A gente só tinha essa matéria em um semestre e acabou, né? Então, é um desafio muito grande ainda. E hoje a gente já tem mestrado de ensino de História da África, já tem pós-graduação, mas ainda você percebe que é algo que está engatinhando mesmo, né? Eu vou... Duas coisas que eu quero te provocar. Sim. A primeira eu trouxe um livro aqui que eu estava lendo e que recentemente saiu a segunda parte, que é o Escravidão, do Laurentino Gomes. Esse livro se tornou best-seller. Ano passado ele foi um dos mais vendidos e saiu agora na editora Globo a segunda parte e continua sendo um dos mais vendidos. Você, como um movimentador da história afro-brasileira, pesquisador e tudo mais, como que você vê, e aí talvez do lugar de fala, essa história ser resgatada e apresentada para muita gente pela primeira vez? Porque tem muita informação que ele traz aqui que não é de domínio público, como essas que a gente está ouvindo de você agora. Mas é um cara branco. E eu vi muita gente questionar isso. Como que você vê esse movimento aqui? Você acha errado, vamos dizer assim? Não é errado. Eu vejo, por exemplo, a figura do Laurentino Gomes, até como jornalista, que é importante salientar isso. Laurentino Gomes não é um historiador, mas é um jornalista que pesquisa muitos grandes historiadores. E algo que eu não li o livro, eu tenho os 2 livros, não tive tempo de ler. Na verdade, eu tenho boa parte das referências que ele se utiliza, a gente lê em outras fontes. Né? Clóvis Moura, a gente tem muitos autores que, infelizmente, não são tão conhecidos. Petrônio Domingues, que é um grande historiador negro, que tem um trabalho incrível. Assim, tem muitas pessoas que trabalham e se debruçam que é o sobre lastro, esse tema, né? Do trabalho dele. Exatamente, que se debruçam sobre esse tema. Quando eu destaco essa questão de ser um jornalista, é a capacidade que ele tem de transformar algo complexo, algo que provoca, né, ali o surgimento de muitas datas, muitos nomes, muitos lugares, que não é de tão simples fixação para um neófito, que não é do ramo, que não é da área, que não é desse métier, e ele consegue transformar isso numa linguagem palatável, agradável, uma leitura que você lê quase como um romance histórico. Isso é verdade. Então, isso tem um efeito importante de alcance. O que nós não podemos é transformar a figura de Laurentino Gomes, que tem sua importância, tem a sua simbologia, o seu espaço social e contribui, sim, para ajudar a esclarecer pontos ou escurecer pontos que a gente não teve tempo de fazer com o grande público, ou condições ou oportunidades. Essas oportunidades não vêm para os nossos autores no primeiro momento. Elas vão para esses outros. Sim. Mas é importante quando eles assumem esse comprometimento de fazer trazendo menção aos seus referenciais. Alcança um público que talvez a gente demoraria muito mais tempo para alcançar. Isso, no mínimo, provoca, nunca ouvi isso. Caramba, a curiosidade, o interesse. Então, ocupa um papel importante na sociedade. E hoje, principalmente, a gente começou a nossa conversa assim, numa perspectiva de uma sociedade que está vivendo todo tipo de absurdidades, qualquer referência a um pensamento coerente, por mínimo que ele seja, é necessário. É válido, né? É válido. Então, a gente não deve se degladiar nesse momento, nesse lugar. É óbvio que a gente vai pedir, vai solicitar, vai reivindicar o espaço da autoria negra.
O negro dizendo essa história, o negro dizendo esse percurso, porque ele carrega na pele. Tem uma autora que eu gosto bastante que não é negra, Antonieta Antonati, professora de História da PUC, se eu não me engano já aposentada, orientou muita gente negra, militante, e que ela tem um clássico, né, um dos livros dela, muito bonito, Memórias Ancoradas em Corpos Negros. Essas memórias estão aqui na pele. Essas memórias estão no meu corpo. Então, é óbvio que quando a gente vai dizer do impacto, daquilo tudo que a gente comentou, das dores, dos sofrimentos, dos desafios, dos trâmites que nós tivemos que fazer para poder continuar existindo como ser humano, né? E aí a gente estabelece a cultura de resistência, que é resistir ao processo de coisificação para se dizer pessoa. Nós temos em cada uma das nossas práticas culturais e sociais uma narrativa da história. Nós podemos falar essa história a partir da capoeira, a partir do jongo, a partir do samba. Nós sempre fizemos isso. E isso vai ao que o Daniel me coloca, né? Como começa, de onde vem essa minha trajetória? Eu falo para todo mundo, essa minha vida escolar, e é uma escola, vem das minhas tradições, vem das nossas tradições. Esse é o lugar da minha escola. Quando eu vou para a escola, essa escola ocidental, e aí vou galgando esse caminho lá dentro, a universidade, o mestrado, o doutorado, a gente vai fazendo esse percurso, eu já levo isso para lá. Então não é aquela escola que me forma. Ela me ajuda a estabelecer os caminhos para como eu dialogo com ela. Então, nós levamos temas para lá. Eu, por exemplo, desde o meu TCC de graduação, eu levo um autor que os meus professores não conheciam. Kwame Anthony Appiah, um filósofo, né, que tem um trabalho importantíssimo, vivo, deve estar aí com seus 60 anos, mas ninguém sabia. Ele foi coordenador do Departamento de Filosofia em Princeton. Quando eu vou para o mestrado, eu trago outro autor. Meus professores não sabiam quem era. Eu apresento ele lá. Amadou Ampateba, grande pensador malinês, né, que trabalha muito a questão da tradição oral, que está lá no primeiro volume do História Geral da África, com um texto lindíssimo falando da tradição oral, tradição viva. Um texto fantástico. Quando eu vou para o doutorado, eu trago a caiumba, o batuque de umbigada, a tradição que eu carrego no meu corpo por herança familiar, por herança materna. E que está aqui, na nossa região do Médio Tietê, desde o princípio de escravização banto, nessa região do estado de São Paulo. E o estado de São Paulo é banto. Então, é uma herança banto que carrega todos os princípios de cosmogonia, de cosmopercepção, de epistemologia, né, teoria do conhecimento, ontologia, estudo do ser, quem é o ser, vinda dessa matriz. Quando a gente fala, por exemplo, a palavra Bantu, é um macrogrupo étnico-linguístico que ocupa uma boa parte do território africano, abaixo ali da linha do Saara, praticamente até a África do Sul, tirando ali alguns poucos da África Oriental e da África Ocidental. Mas mesmo esses da África Ocidental, alguns estudiosos classificam eles como próximos de um grupo chamado Proto-Banto, né? Está ali na matriz inicial e que permite algumas proximidades que são analisadas tanto pelos costumes como também pela linguística. Mas a gente carrega essa herança toda. Tudo isso é pensamento africano. E isso está vivo dentro da caiumba, isso está vivo dentro do jongo, isso está vivo lá no samba de roda. Isso está vivo nas nossas narrativas, que são essas memórias ancoradas em corpos negros que resistiram ao processo de coisificação, porque ninguém nos coisifica. Nós não somos coisa, não adianta, por mais que se insistiu nisso. O ser humano ele tem capacidade que em qualquer lugar do mundo ele vai ter sempre essas capacidades. A capacidade de pensar, a condição do pensamento, a condição da palavra e a condição da transformação do meio. A gente pode traduzir isso, né? A gente pode pensar, o ser humano ele é a natureza e a cultura. Cultura entendida como a capacidade de dar sentido, significado às coisas, transformá-las, o que Marx posteriormente pode chamar de trabalho.
A capacidade de transformar o meio que estamos. Por isso nós alteramos a natureza. Mas nessa percepção de mundo, nós transformamos a natureza com responsabilidade. Porque a natureza é minha mãe, é minha irmã. Não é algo que eu vou oprimir. Essa é uma das grandes diferenças do olhar para as coisas entre o mundo africano, o mundo oriental e o mundo ocidental. Você acha que a gente perdeu um pouco... um pouco não, mas o processo de escravização e a consequência de tudo que veio depois da abolição e tudo mais, hoje a gente olha para a África com um olhar romantizado, vamos dizer assim. Essa é uma verdade. Nós porque, afrodescendentes. De maneira geral, a população de maneira geral, vamos dizer assim, olha para a África com um olhar de dó. Coisa que eu acho horrível. Minha mãe sempre falou assim, né? Tenha ódio de mim, mas não tenha dó. Então, é uma coisa que eu acho horrível. Mas, assim, o que você falou tá certo. Nós, afrodescendentes, a gente olha, assim, pra África com uma sensação de, tipo, eu quero voltar pra casa, sabe? Eu quero conhecer, eu quero entender melhor de onde eu vim, de onde os meus antepassados vieram. Esse olhar é bem provocativo. Então, esse é o ponto que eu queria que a gente conversasse um pouquinho aqui. Porque não é dizer que tá errado. Não é certo e errado. É assim, o Júnior traz uma narrativa e vai despertando algumas sensações que, óbvio, à medida que você vai se tornando um ser mais consciente dessa história, desse contexto, de tudo que foi deixado para trás no processo... E de você perceber que, tipo, o negro brasileiro hoje, ele não tem essa conexão com a ancestralidade dele que talvez o negro africano ainda tenha. E a gente pode atribuir isso a todo esse espaçamento, esse distanciamento que a gente teve das matrizes africanas. Mas resolver o problema do racismo no Brasil hoje, você vê que passa por esse resgate... Ou é momento de, tipo, o negro brasileiro hoje ele já é diferente do negro africano e ele precisa olhar para dentro de si e entender, aqui eu também tenho outras potências, outras soluções, novas perspectivas, porque eu entendo que houve um tempo, e aí, vamos resgatar lá Malcolm X, aquele movimento todo de, vamos voltar para a África, vamos em algum momento resgatar Houve esse tempo de pensar nessa possibilidade, já não é mais tempo talvez para isso. Eu penso assim, eu acho que é hora de conquistar o terreno. Enfim, eu não sei se eu me fiz entender. Aqui também é nosso. Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu queria ouvir o que você pensa disso. Posso só voltar um pouquinho? Claro. Na questão... nós temos alguns termos que a gente tem que tomar, e tem tomado muito cuidado, mas isso já foi conceituado. Por exemplo, Paulo Rotundi, outro filósofo africano, ele fala do afropessimismo. Então, foi criado para a grande maioria das pessoas que quando se pensa em África, tudo é ruim. Isso. Tudo é negativo. Tudo é péssimo, tudo é trágico, tudo é miséria, tudo é fome. Se pesquisar a fundo, vai perceber que não. Né? Isso. O cuidado que se tem que ter, se criar, sim, o afro... Vou usar o termo aqui, né, embora isso pode despertar várias nuances interpretativas. É um conceito que precisa ser trabalhado. Mas um olhar fantasioso sobre o continente africano. Também não podemos cair nisso. Tem que tomar muito cuidado com isso. A África é formada por pessoas. Então, Sim. Por mais que se tenha essa percepção de mundo e ela seja hoje cada vez mais estudada e compreendida, que ela é comum à grande maioria das etnias, pelo menos as estudadas até agora, que é esse olhar de uma forma mais integrada para as coisas, um olhar mais respeitoso para a natureza, isso também não coloca na condição, muito na perspectiva cartesiana do Ocidente, do bonzinho e do malzinho. Coloca na condição do ser humano. Sim. O ser humano, nessa perspectiva de matriz africana, ele tem que ser entendido como um sujeito que busca equilíbrio e harmonia. Se olhar para toda a narrativa das experiências espirituais, filosóficas, africanas ou oriundas do continente africano, o que elas estão dizendo para você é isso. Então, se a gente olha para o candomblé, por exemplo, nós temos lá Exu, o elemento dinamizador da existência, nós temos na outra ponta Oxalá.
Então, dentro do sincretismo, aparece Oxalá sincretizado com Jesus. Mas Jesus no Ocidente é visto como bonzinho, né? O ser perfeito. Porque também se esquece, né, que tem a narrativa de Jesus expulsando os vendilhões do templo, ele é muito bravo. Sim. Ele é muito irado, né? Ele estava descendo a porrada mesmo. Não era nada do... Então, quer dizer, humano, condição humana. Foi um ser revolucionário também, mas enfim, essa é uma outra história num outro momento. Cabe outro programa só para... Mas a gente vai ter essa figura de Oxalá sincretizada. Mas quando a gente olha para os Itãs, né, que são os textos, são as histórias referentes a essa divindade de origem iorubá, nós vamos ver que ele aparece ali também como um sujeito teimoso pra caramba. Teimoso que nem uma mula empacada. Todo mundo fala, não faz isso. Não, ele vai lá e faz. Né? Quer ajudar o outro, não, mas agora não é hora, rapaz. Tem que fazer isso aqui. Não, ele vai lá e faz. O que eles estão mostrando? De Exu ou Oxalá? Estão mostrando que não tem esse ser perfeito. Sim. O que esse ser busca é o equilíbrio, que é o famoso Ori, né? Então, o ritual do Bori dentro do candomblé. Assentar a cabeça, acalma a tua cabeça, porque vai ter hora que você vai ter que ser firme, tem hora de luta, tem hora de guardar as armas. Sim. Né? Hoje até é uma terça-feira, né? O dia de Ogum, né? Que Ogum lute por nós, Ogunhê, né? Que é isso, quer dizer, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua condição. Quando a gente olha para essa perspectiva africana, eu aqui sendo desafiado pelo Daniel, mas vou devolver aqui para o Daniel da seguinte maneira. Sim e não para isso que você disse. Na verdade, o próprio continente africano, ele sofreu esse impacto muito grande da colonização. Então, a África contemporânea, principalmente a urbana, ela está bastante distante do próprio continente. Ela está bastante distante das suas tradições. O próprio Amadou Ampateba fala isso no texto Tradição Viva. E que esse é um dos flagelos na concepção dele, por ela não conseguir se organizar, porque ela quer se organizar a partir de um modelo que não é ela, europeu. Perdeu a própria referência. Perde-se a referência. Então, ele não fala, não dialogue com a Europa, mas não pense a África a partir de lá. Bom, isso aconteceu no Brasil. Os intelectuais brasileiros, né, os filhos da nobre escola da Universidade de São Paulo, dos primeiros anos, e das grandes instituições brasileiras, eram intelectuais que foram formados olhando para a Europa. Nem sequer olhavam para a América Latina. Eles não olharam aqui do lado. Né? Tanto que é que o rico brasileiro, ou classe média, ou aquele que se pensa rico, né, mas ele olha para o mundo, ele não olha para... Ele não vai viajar para a América Latina. Às vezes ele vai para o Chile. Né? O Chile é legal. Que é o mais parecido com... Né? Que é o mais parecidinho, assim. Com a Europa. Quando não consegue o dinheiro para ir para a Europa. Mas só no frio, né? Só no frio. Para ver neve. Para ver neve. O objeto dele, o interesse dele é a Europa. Sim. Então, a intelectualidade brasileira, ela constrói a imagem do Brasil, a representação de Brasil olhando para a Europa. Então, a resolução dos seus problemas, a resolução política, sempre olhando para a Europa, sempre olhando para esse lugar. Então, o Brasil não olha para esse lugar aqui e para todos que chegaram e o que trouxeram. Então, quando a gente pensa nessa volta à África, ela é necessária. Só que o que acontece? Aí é a grande pedra de toque. Nós trazemos essa África nas nossas culturas. Acabei de dizer isso. Sim. Nós, às vezes, temos muito melhor marcados esse lugar de identidade com essa referência original. Agora, o que nós vamos fazer com ela, aí, tudo bem, nesse diálogo contemporâneo. Como que eu vou pegar essa narrativa bonita do candomblé e dialogar isso com a política, com a economia, hoje? Tem gente fazendo isso, tem gente estudando a partir desse lugar. Isso é afro-referencialidade. A gente falou de afrocentricidade, afro-referencialidade. Eu trago esses elementos como referência para dialogar dentro dessa sociedade, estabelecendo um lugar que é um lugar que me permite um trânsito de diálogo, mas ele tem uma referência ancestral que me permitiu existir e que faz com que eu exista. Então, isso é o movimento também do continente africano para essa memória ancorada no corpo que atravessa o oceano na diáspora africana da escravidão e tem o corpo como território e tem esse território como espaço geográfico a ser constituído.
É exatamente aí que nós estamos. Nós temos um modelo civilizador que nós trouxemos para cá. Político, econômico, social, os quilombos. Sim. E o quilombo não é uma construção brasileira. Ele já existia em África. Replicado no cenário... De lá. Ele é totalmente adaptado e transformado para um espaço de resistência e afirmação de si na diáspora. Então a gente vai falar dos cimarrones, em outras regiões aqui da América Latina, mas no Brasil é o quilombo. O quilombo é a África. Uma casa de candomblé é a África. Quem pensa o candomblé como... Eu até nem gosto, eu penso até que a palavra religião não faz o menor sentido. Compreendo muito bem e entendo que nós devemos usar a palavra religião no sentido de institucionalmente garantir o direito da sua existência. Na prática, né? Tira isso para o campo filosófico e etimológico da palavra, a palavra religião não faz nenhum sentido para a gente. Do religare, do latim, eu não me sinto desligado de nada. Me sinto ligado a tudo. Porque ali, dentro do candomblé, você tem uma aula. Você aprende, vamos dizer assim... Culinária, medicina. É incrível. Tem tudo. Dança, música, você tem tudo ali. É um universo. É uma escola... E uma casa de candomblé, um terreiro de candomblé, você vai perceber que é uma aldeia africana. Exatamente. A casa do orixá, as muitas pessoas que trabalham na casa e moram naquele espaço. Agora, existe o mau uso disso? Existe, por pessoas que não têm o comprometimento ético de se conduzir por essa perspectiva. E acabam utilizando, por uma noção de poder, um exercício de dominação sobre o seu fiel. Sim. Mas isso acontece no cristianismo, seja na igreja evangélica, seja na igreja católica, seja em qualquer outra instância. Isso é um problema humano. Mas, enquanto universo de conhecimento, o candomblé é profundamente rico. E eu estou falando do candomblé para não dizer de N outras narrativas espirituais constituídas no Brasil a partir dessas matrizes africanas que aqui chegaram. A gente pode falar do calundu. A gente pode falar da quimbanda. Quimbanda. O pessoal associa com o mal, mas a quimbanda, na origem, não é nada disso. Né? A quimbanda, quando a gente olha lá para Angola, é a pessoa que é o responsável pelo tratamento espiritual, físico, né? E espiritual da pessoa, é o todo da pessoa, porque não se trata uma coisa e deixa a outra. Não é cartesiano, eu trato do ser. Eu até ia falar isso quando eu falava da ontologia. Ontologia, no grego, é estudo do ser. Se a gente pegar a palavrinha bantu, que é plural de muntu, né? Muntu é pessoa, é a junção de duas palavras. Intu é ser. Muntu é pessoa humana, né? Então, bantu são pessoas. Só nessa raiz intu, eu tenho todo um estudo ontológico, pura filosofia. Né? Na própria expressão, quando a gente usa a palavra ubuntu, junção de duas palavras, ubu e intu. Intu é ser, ubu é o ser, mas não é o ser acabado. É o ser tornando-se. Então, o mais próximo do sentido é o ser sendo, ou sendo ser. Isso é de uma profundidade filosófica absurda, que desafia os grandes nomes da filosofia do Ocidente. Quando a gente pega o Martin Heidegger, né, na filosofia já contemporânea, falando do seu Dasein, o ser aí, que momento eu consigo alcançar o ser em sua plenitude? Nós temos na matriz da palavra muntu, bantu ou ubuntu, esse ser dado, que é o ser pleno. Porque matéria e espírito não se separam. Nós falamos de duas comunidades. Nesse sentido, é fundamental a gente voltar à África. É essa África epistêmica. É essa África que ocupa esse território geográfico do meu corpo, desse ser que se entende ou vai se entendendo como ser. Esse ser que não é, que embora ele trabalhe com a perspectiva das energias, né, equilibradoras, feminino, masculino,
ele necessariamente não está falando de gênero. Ele está falando de energia que possibilita a vida, que possibilita a existência. Mas como elas se juntam, como elas criam o terceiro passo, isso é muito sagrado para a gente. Como elas permitem, né, esse avançar no tempo. Então, como essa ancestralidade, que está numa dimensão metafísica, ela se materializa no físico e ela é o ser aí, né? Que até hoje eles estão procurando lá para definir esse ser aí. Nós sempre dissemos isso. E como que a gente... Eu entendi a sua devolutiva e confesso que me sinto mais desafiado a pensar, tá... Que bom. Não, tá, como tá que... acontecendo filosofia isso, aqui. É isso. Como que eu trago isso pro meu dia a dia através de práticas para me reaproximar dessa África esquecida que existe dentro de mim? Você tá entendendo? Porque eu lembro de uma conversa do Mano Brown na eleição de 2018 que ele falou assim, ó... A esquerda perdeu a capacidade de dialogar com a base. Isso cenário Brasil, né? Sim. Ele fala assim, ó, a gente... quem é o... Sim, foi no palanque, foi ali na véspera... Exato, no segundo turno. Vocês estão se propondo a querer ser a oposição, ser diferente do que está provavelmente ganhando, que acabou ganhando, mas vocês foram incapazes de dialogar com as pessoas. E eu percebo muito... Concordo. Que mas assim, é muito difícil você não convencer, mas provocar esse resgate... Do negro interior em algumas pessoas que está consolidado outras coisas. Eu conheço negros fantásticos e inteligentes e que, por exemplo, eu ouvi de um colega uma vez que tem a tese da pele, e aí talvez eu esteja até confundindo os temas, mas tão na mesma tom aqui do nosso, e ele fala, muito honestamente, ele falou assim, não, mas eu não sou negro, é que eu sou queimado do sol, você não vê a palma da minha mão? E assim, isso foi um choque pra mim, porque eu olho uma pessoa com a nossa tom de pele, eu já você entendo. Identifica. E a gente tem um negócio... Você identifica pelo fenótipo. Exato. Como ele aparece. E é um negócio tão inconsciente que muitas vezes eu nem conheço. Vou contar um episódio rápido. Eu descia eu descia num ponto de ônibus para ir para casa. O ônibus da empresa me deixava em um determinado ponto de ônibus e eu caminhava 800 metros até chegar onde eu morava. E nesse horário que eu chegava, eu sempre cruzava com um senhorzinho que ele trabalhava provavelmente em alguma região por ali, com limpeza. Que ele vinha com um uniforme de auxiliar, escrito bem grande, assim, auxiliar de limpeza. E ele saía do serviço dele, a gente cruzava no meio do caminho, eu não sei o nome dele, não conheço, não sei nada. Mas todo dia que a gente passava, a gente se cumprimentava. Todos os dias, era 15 para as 6, 10 para as 6... Não sei o nome. Nunca mais vi. Passava por ele. E esse tempo recente de máscara e tudo, eu via ele se aproximando, eu já erguia minha máscara, porque era bem no auge da pandemia, e a gente se cumprimentava a cabeça, cada um seguia seu caminho. Estou trazendo isso para dizer o seguinte, existe uma identificação. Sim. Mas, ao mesmo tempo, existe um indivíduo que ele não quer se identificar com isso. Mas aí é a questão do embranquecimento, né? Isso. É a questão do embranquecimento. Embranqueceram o pensamento dele e ele se aceitou ser embranquecido pelos fatos que aconteceram ao redor dele. Na realidade, nós fomos treinados para entender que o negro não é algo positivo. A cultura negra foi demonizada. Isso. Eu ia até perguntar isso pro senhor. O pensamento negro, ele não existe, porque ele não é evoluído. A religião negra também. Falamos. A religião negra é diabólica. Nossa. Peraí, diabo nem existe na nossa tradição. Não existe, A palavra diabo vem do grego, diabolo. É o que divide, é o que separa. Né? Não tem pra gente. Essa noção de bem e mal, certo e errado, ela ocupa pra gente um lugar de equilíbrio de energias. Né? Então é esse equilíbrio que não é diferente, por exemplo, que você vai encontrar no yin yang lá do chinês. Sim. É equilíbrio. Você nunca vai anular essa outra força, porque ela é necessária. Ela é necessária, por exemplo, quando uma mãe defende seu filho. Quando a galinha avança para cima de um leão, de um cachorro, para defender o pintinho. Ela não para e fica ali olhando de lado, esperando o leão comer os pintinhos dela. Ela vai avançar. Sim. Ela vai morrer, mas ela vai avançar, ela vai lutar. É instintivo, né? É instintivo. Então é uma energia que existe. O instinto de proteção à vida.
A legítima defesa está no próprio direito ocidental. Né? Quem que vai olhar o seu filho ou a sua companheira, o seu companheiro sendo agredido? Ah, eu vou orar aqui para ver se acalma o ânimo do agressor. Nunca. Mas é vendido muito essa ideia, porque sabe, né? É a ideia da pacificação, é a ideia da aceitação. Isso foi vendido pra gente na escravidão. O escravizado não era para reagir. Eu tinha que ver o irmão apanhando no tronco, eu tinha que ver meu filho apanhando no tronco, e eu não podia enfrentar o capitão, o feitor. Muito pelo contrário, se eu fosse né? enfrentar, eu seria destruído. Eu não podia fugir, eu não podia atacar, eu não podia nada. Então, isso nos é vendido. Tinha que tomar aquilo como lição para não faça de novo. Não faça de novo para obedecer. Então é um cabresto que nos é colocado. E aí vem toda a construção educacional que nos leva para isso. Ainda hoje eu estava assistindo um material bruto ainda que vai ser lançado em que eu falo rapidamente sobre algumas, não somente eu, outras pessoas também, sobre algumas obras da literatura. Vamos pegar Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era um eugenista. Como que aparece o negro na obra do Monteiro Lobato? E quantos livros... Olha, todos... Bom, eu sou do tempo que assisti Sítio do Pica-Pau Amarelo. O lugar da Como que cozinha, aparece? Né? O Saci. O que é o Saci? O Saci é um garoto negro que teve a perna amputada para não fugir. Esse é o Saci. Não é um personagem do folclore brasileiro que surgiu do nada. Surgiu da cabeça de alguém que estava dando o exemplo. E que depois ainda se torna um ser perigoso. Um ser maléfico. Ele está aleijado, ele é maléfico. É o traquino, né? É o traquino, é o que vem roubar. Ele entra de noite na casa, ele rouba, ele pega a criança. Quer dizer, veja a construção. Isso é diabólico. É diabólico. Que é feito com a nossa criança. Não tem imagem, a criança não tem representação. Ela cresceu. Eu sou da época que tinha a Globo, que era o único canal que pegava. É o único canal que pega em casa de pobre quando tinha televisão, era a Globo. Massivamente, né? Massivamente. Aí você pega ali, né? Eu já estava mais velho, então já tinha condição de ter uma crítica e não assistir. Mas a figura, né, emblemática do programa da Xuxa, que não tem negro. A rainha dos baixinhos... Formou toda uma geração invisível, As paquitas são loiras. Aí, para não ficar muito chato, aparece a Bombom. Depois de muito tempo, mas é única. É solitária, é sempre um ser solitário. É um ser que não forma comunidade. Foi a primeira cota ocupada na televisão brasileira. Porque não tem par. E não tem par, você não tem espelho. Se você não tem espelho, como você reforça a sua identidade? Quando você olha para as novelas brasileiras, qual a imagem do negro? Não está discutindo isso. E quando né? aparece alguma cena, poxa, é o negro coitado, cai naquela coisa, coitadinho. Isso. É sempre pela tutela. Ou é o malandro. É um malandro. E quando é alguém que vai fazer alguma coisa... Bom, desde Princesa Isabel, né? A boazinha que assinou a... Ninguém vai discutir na história que só tinha 5% escravizados naquela época. Porque os próprios senhores do café, os barões, eles ficaram empobrecidos. O Brasil era um atraso economicamente. E ela não Enquanto tinha o mundo já estava num outro patamar, o Brasil estava num atraso. Ela não tinha outra opção. Não tinha. Ela não tinha. Não é que ela era boazinha, ela não tinha saída. Não tinha mais para onde ir. Isso tudo é história que quando chega pra gente, aí cai no que o Daniel tá falando, de negros que têm essa dificuldade de autoidentificação. Né? Que a gente fala, que é muito estudado, né, por um instituto, começou a ser estudado pelo Instituto Ama, Psique e Negritude, que é a baixa autoestima. Autoestima negativa. Então, a nossa autoestima, ou seja, o cara às vezes se sente, pô, tô bem, tô estudando, não sei o quê, mas ele cria uma falsa imagem de si que não é ele. Mas aí ele quer estar num outro mundo, num outro local, se portar de uma forma parecida com aquele grupo e se distanciar desse. Por mais que ele ache legal, pô, de repente você vai lá, o cara tá no samba. Tá curtindo o samba, pô, que legal. Mas a noção dele de ser negro, pertencimento, é muito rasa. Você diria que
principalmente, a gente pode ver um retrato claro desse indivíduo que você desenhou aí na Polícia Militar, por exemplo? Com certeza. Você foi falando, foi ficando... Com certeza. Do meu ponto de vista, na política também. Em todos os lugares. A gente pode dizer, quando a gente fala tudo isso, Daniel, a gente tem que olhar para a realidade do país. Isso é racismo estrutural. Isso é o racismo estrutural que vai para as instituições, que vai para as organizações e que está nas pessoas. Inclusive no próprio negro, sim, que não pôde ser educado ou reeducado para compreender e acessar aquilo que a gente estava falando no começo. Acessar aquilo que faz parte da sua história e constituição. Ele não teve tempo, ele não teve uma escola para isso. Né? O Gustavo dizendo, fiz um curso de história 6 meses para falar de história da África, porque virou lei em 2003 por luta do movimento negro. 2003 é ontem, gente. Quer dizer, e antes disso? Quem se formou antes disso já era. Nós continuamos acessando essa matriz africana pelas nossas culturas. Por isso que eu falo que elas são a nossa escola. Aí, alguns de nós tivemos sorte de os nossos pais já terem uma perspectiva crítica dessa nossa existência. Sim. Eu fui privilegiado por isso. Minha mãe, empregada doméstica, estudou até a 3ª série primária, mas tinha plena noção disso. Meu pai, metalúrgico, estudou até a 4ª série primária. Tinha noção disso. Sabia desse lugar. Né? Sabia quem éramos nós. E fazia questão de dizer, erga a cabeça porque você não é menor do que ninguém. Você não é maior, mas não é menor. Então não aceite isso. E é importante você conhecer. O seu cabelo não é feio. Seu cabelo é bonito. A sua pele é bonita, o seu beiço é bonito, o seu lábio, que chamavam de beiço. Chamavam mesmo. Mas aí você via modelos, e até hoje é muito engraçado, fazendo enchimento labial, que é para ficar com o lábio mais sensual. Eu quero que a gente vai pra praia tomar banho de sol, mas não é tão bonito a pele alva? Então... Sem cor? A gente está caminhando para o nosso limite de tempo para essa conversa. É uma conversa que está rendendo muito. E a gente chega naquela hora de conclusão, Júnior, que a gente combinou de fazer meio que um pinga-fogo aqui. Que aí, conclusão inconclusa. É só provocações aqui para deixar a galera pensando, quem está assistindo. E o pessoal, fazer o merchan, só o momento merchan, nessa câmera aqui. Pessoal, se você está assistindo no YouTube, se você está ouvindo nos agregadores de podcast, não deixe de inscrever, de assinar o podcast para assistir, de se inscrever no canal do YouTube. E se você curtiu, se você acha interessante, comenta aí, que quanto mais engajamento, mais motivação para a gente continuar produzindo e trazendo conversas como essa. Se vocês querem que o Júnior volte também, deixe seus comentários aí que a gente traz ele em outra conversa, porque pauta aqui não vai faltar. E o cara tem coisa para dizer. Pelo que a gente já viu até agora aqui, é uma aula, né? É uma aula. Com certeza é um privilégio. Vamos começar com o Pinga Fogo, que é bate-pronto. É um desafio isso para quem vem da filosofia ou da tradição oral, porque junta as duas coisas, porque a gente gosta de falar. Gosta de falar. Então, vamos lá, vou aceitar o desafio. O negro na mídia, hoje, assim, nossa presença hoje em televisão, por exemplo, eu quero que você fale de um cara, Lázaro Ramos. Contribui ou não contribui? Contribui. Com certeza contribui. É uma visibilidade, é uma imagem, uma representação que é fundamental para os nossos. Principalmente para o jovem, para a criança, mas também para os adultos. Tal como foi Barack Obama se tornar presidente dos Estados Unidos, com todas as controvérsias que essa figura carrega pelo processo histórico do que os Estados Unidos representa como o grande império hoje, né, de dominação em várias esferas aí do globo. Você falou de Barack Obama, então, presidente negro, tivemos ou não tivemos? Presidente negro? No Brasil. No Brasil, porque... Não, a gente chegou perto, né? Porque teve o Peçanha, mas ele não se declarava exatamente, por isso que um homem negro. Dizendo. A gente tem a imagem, às vezes, do tom de pele, mas qual é o posicionamento que se ele não... Essa é a grande questão. Então, se a gente pensar negritude como um valor que vai além do tom da pele, mas que é também o tom da pele, porque no Brasil ele é importante, porque no Brasil o racismo se dá pela fenotipia e não pela genotipia. Se você é descendente de negro, mas a sua pele é clara, você passa desapercebido, você vai ser branco.
né? Exatamente. Você é marcado como negro se a sua pele indica isso, senão não é. Então, a fenotipia, para a gente, ela precisa estar associada com essa carga de autorreconhecimento. Nós temos, por exemplo, vamos pegar aqui, já que é para polemizar, essa figura que está na Fundação Palmares. Representa? É negro? Nossa, ele... Você falou de um negócio que deixa a gente até... Ele dá uma provocação na gente, né? Dá, mas... Porque, sinceramente, Eu não quero nem falar do Sérgio aqui, porque tá muito recente tudo que... Domingo teve... A gente tá gravando hoje numa terça-feira. Domingo teve uma matéria extensa sobre a situação da Fundação Palmares. E, assim, eu sou cria do movimento negro na Bahia, né? Sim. Eu fui da Juventude da Negro, da Juventude da Dona Conem. Irani. E Irani Santana, um das fundadoras do MNU da Não, Bahia. Olivia, Tanta gente, Raimundo né? Bujão. Se eu for falar de gente aqui que eu vi, assim, que eu disse, eu quero ser assim. Vovô do quando eu crescer. Ilê. Foi importantíssimo isso para que eu chegasse aqui em São Paulo e eu não fosse engolido por uma outra, sabe, uma outra ideia de ser gente. Porque tem isso de o dinheiro embranquece. Pronto, vamos colocar isso aí. Se a gente pensar nessa associação que vem de um pensamento liberal, de um pensamento capitalista, que a gente pensar que o modelo de escravidão que nós vivemos, essa escravidão moderna destinada ao continente africano, está na gênese aí do modelo capitalista. Mão de obra forçada para alguém ganhar lucro infinitamente, que é o que é feito até agora, né? Então, ele pode embranquecer sim, se eu não tenho a consciência de que a nossa origem é de partilha. Ela é solidária, não é acumulativa. O ter, infinitamente, que é isso que é a grande pregação do mundo neoliberal, capitalista. E aí, Matheus? Para terminar, Isso é branco. racismo reverso. Existe ou não existe? Não. Pronto. É isso? Perfeito, é isso. Só é racista quem tem poder. Quem não tem essa noção de poder, esse espaço de poder, não pode ser racista. Ele não tem mecanismo de dificultar acessos, impedir acesso. O negro está longe disso no Brasil. Júnior, você falou da gente estar longe aí, inclusive a gente está longe de esgotar o assunto, a gente teria que ficar dias conversando, porque uma pauta vai levando a outra. Eu queria que você concluísse essa conversa fazendo uma análise assim, o Brasil e 2 eventos marcaram o ano de 2020 e 2021 vem se repetindo eventos parecidos. Que, na verdade, são coisas corriqueiras. Eu tô falando do George Floyd e do ato falho total de esquecer o nome do cara do Carrefour, meu. João? Não era João. Não lembro se era João, agora me fugiu também. Ficou até feio a edição. Mas 2 eventos traumáticos para a comunidade negra, ver 2 homens serem assassinados na frente das câmeras. Sim. Como isso pode virar não vou dizer uma pólvora, mas como que a gente pode olhar para isso e sair mais forte? Vidas negras importam, né? A gente olha para o acontecido nos Estados Unidos, isso virou uma mobilização enorme que ganhou o mundo e algum tempo depois a cena acontece aqui no Brasil. Filmada. É importante destacar isso. A cena filmada. Registrada. Por vários ângulos. Por vários ângulos. Essa é a novidade. Exatamente. Esse é o ponto. Esse fenômeno sempre aconteceu. Sempre. Né? O contingente de pessoas negras executadas sumariamente é absurdo. Né? Isso tem estatística, isso tem documento, isso tem vários estudos sobre o fato. Mas esse impacto ele foi marcante para dizer ainda a condição que nós vivemos e como nos enxergam. Como nos colocam diante de uma sociedade, né? Diante da sociedade que nós vivemos. Né? Qual é o apelo que isso gera? Então, nós pudemos assistir tanto as pessoas que acharam aquilo e... acontece, é assim mesmo. Foi uma fatalidade. Uma fatalidade, né? Que se tornou mais forte esse discurso, tanto no Brasil, com essa era de absurdidades que estamos vivendo, como nos Estados Unidos com o trumpismo, né? Que é a mesma lógica de narrativa, né? A mesma corrente, tal lá, tal cá, não é à toa que o daqui o reverenciava tanto,
né? E, enfim, mas nós vamos ter essa narrativa muito forte, ela aparece, e hoje as pessoas não têm medo mais de esconder, não têm vergonha de esconder o que pensam sobre isso, mas também vem toda a indignação de pessoas negras, né? Porque se reconhecem ali, como também de pessoas não negras, que há muito tempo são parceiras nessa luta. A luta contra o racismo não é uma luta só de negros. É uma luta de pessoas por pessoas. É importante. E aí a gente tem que voltar, né? Voltar um pouquinho para entender essa construção, né? Quando que essas palavras branco, negro fazem sentido na nossa sociedade? Quando elas passam a ser utilizadas desde o momento desse processo escravista como hierarquização de pessoas. Porque na biologia elas não têm sentido, mas elas passaram a ter sentido no âmbito sociológico, político, econômico, de existência. Então, a luta dos negros não é uma luta só para os negros, como a luta das mulheres não é uma luta só das mulheres. As mulheres não vão conseguir avançar se os homens não fazem o exercício de desconstrução do machismo que carregam. Se o branco não faz o exercício de desconstrução da branquitude que carregam. Por isso que hoje é muito comum a gente discutir não só os movimentos negros, as suas diferentes ações, mas o que o próprio branco faz diante da sua branquitude, que é esse lugar de poder. É aquela frase, né? Não basta não ser racista, você precisa ser antirracista. Né? Acho que resume bem isso aí que o Júnior falou. Pessoal, queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, queria agradecer ao Júnior pela participação. A aula foi espetacular, a conversa, assim, altíssimo nível. Eu e o Matheus ficamos aqui em determinado momento eu tô vidrado, né? Tipo, aprendendo muito, a vontade que dá é abrir um caderninho e anotar. Mas é isso, a ideia do NegroCast é trazer convidados que possam agregar pra gente, trazer conhecimento, promover diálogos e só despertar para mais e mais conversa para que a gente possa compreender a nossa condição quanto negros brasileiros, afro-brasileiros, e que isso contribua para que outras pessoas se despertem, se atentem, porque todos os dias os nossos direitos, as nossas comunidades, os nossos corpos são violados, né? E o grande objetivo de mais esse veículo aqui, além de trazer informação, é garantir espaço para que as pessoas olhem e digam, olha, tem gente discutindo isso, tem gente falando sobre isso, eu quero falar também, eu quero ouvir também. Então, assim, se organize, fale, compartilhe, porque a ideia é isso que você falou. Não tem dono, né? É compartilhar mesmo e dividir e trazer cada vez mais gente para essa roda de conversa. Beleza? Muito bom. Eu agradeço aqui a participação, Matheus, Daniel, por essa roda de prosa incrível. Isso aqui é filosofia, né? Isso aqui é filosofia da tradição oral, né? Bem ao modo africano, é o modo afrodiaspórico que nós nos constituímos. Tem uma palavra que os umbundo, né? Os ovimbundo utilizam, que é dentro da língua umbundo, que é chamada onjango. Onjango é casa da palavra, né? Então, o exercício da casa da palavra é um exercício onde o conhecimento ele está na perspectiva da horizontalidade. Ele é partilhado. É um lugar de partilhas. E é o que nós tivemos aqui hoje. Então, sou muito grato pela oportunidade, pelo momento. Isso para a gente também é um momento sagrado, né? Um tempo, certeza. Né? Ou Iroko, para os Yorubá, que é essa sacralidade, essa divindade desse tempo, espaço no qual nós ocupamos e pudemos aí partilhar algumas ideias com as pessoas que estão em casa também. Gratidão. Muito obrigado. A gente acho que só tem a agradecer. É só agradecer pelo senhor ter vindo e por tudo o que foi falado aqui. E foi uma oportunidade incrível, velho. Sinceramente, eu tô sem palavras até agora, porque foi uma aula inexplicável. Valeu, pessoal. Até a próxima. Se inscreva no canal se você não for inscrito e segue a gente aí nas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho. Um abraço.